Abriu a porta, né? Foi o que eu disse com o Sam, abriu a porta da possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir a prisão humanitária, a prisão domiciliar, por conta da decisão da domiciliar do general Heleno. Então agora é uma questão de tempo mesmo. Pois é, o Bolsonaro realmente tem problemas de saúde, isso não sensibilizou até agora o ministro Alexandre de Moraes. A família tem postado nas suas redes sociais que tem um alcance gigantesco, né? São milhões e milhões de pessoas que eles alcançam o estado de saúde do Bolsonaro. Eles dizem a questão do soluço, né? E os médicos também estão sugerindo ali uma cirurgia para o Bolsonaro, mas isso não sensibilizou em nenhum momento o ministro Alexandre de Moraes, que já disse que depois da cirurgia ele vai voltar para o regime fechado. Então há uma tentativa, inclusive pode ser outra explicação para que a Michelle Bolsonaro tenha convencido o seu esposo, como ela o chama, a não conceder essa entrevista, porque tudo que o Bolsonaro disser agora pode prejudicar nesse sentido, né, de que ele tenha um encaminhamento, né, para ali a prisão domiciliar. Essa questão de marcar a entrevista e cancelarem na última hora é muito comum, né, Neila, no jornalismo. Isso não é problema nenhum, a gente está acostumado, as pessoas podem ou não dar entrevista, né, a gente está aqui aberto, né, inclusive se o Bolsonaro quiser remarcar essa entrevista para outro momento, certamente o Paulo Capelli, que é nosso colunista, será o jornalista, né, a fazer essa entrevista. O Lula também, quando estava preso, deu uma entrevista, porque eles são os principais atores políticos do país. Isso explica a candidatura do Flávio Bolsonaro. Mesmo que o Flávio tenha entrado para perder, vamos considerar a rejeição dele hoje, a presença do Flávio vai tornar as eleições de 2026 Lula e Bolsonaro. Não vai ser Lula e Tarcísio, né? Então, o bolsonarismo continua ocupando esse espaço de poder, mesmo que não tenha muitas chances de vitória. E é isso que eles querem, manter o espaço político ali da extrema-direita e não abrir esse caminho para voltar ao que era antigamente, que era PT e PSDB. Né? Você tinha ali essas duas forças políticas. Se pensou muito, né, Neila? Tentou se convencer o Ciro Gomes a sair candidato à presidência da República para tirar votos do Lula, porque o Ciro Gomes também anda ali, né, na centro-esquerda, ali ele foi do PDT há muito tempo, hoje ele está no PSDB. Então sairia o Tarcísio, sairia o Ciro Gomes, quanto mais gente para tirar votos do Lula, até que a família Bolsonaro decidiu que o candidato dele será o Flávio. Isso uniu a família, né, é uma família com bastante atrito, né, entre eles, mas isso uniu a família. E esse ponto de inflexão foi justamente quando a Michelle faz aquele discurso, né, contra o Ciro Gomes, justamente ele, para que o Ciro Gomes, porque ele apoiou, né, um candidato lá no Ceará e a Michelle foi contra, e naquele momento, Neila, o que eu apurei é que realmente ela queria ser candidata à presidência da República. Ela achou que ela tinha esse potencial, as pesquisas mostravam isso, a Michelle inclusive com mais votos, né, do que o Flávio Bolsonaro, e aí naquele momento os irmãos se reuniram e falaram assim, não, vamos acabar com essa história, vamos decidir aqui que a Michelle não é candidata e colocar logo um dos nossos representantes, e aí só sobrou o Flávio, né, nesse grupo aí, porque o Eduardo está fora do país e o Flávio Bolsonaro seria o único nome, porque ele também tem um perfil diferente do perfil do Jair Bolsonaro. Né? Tanto é que ele já comentou essa questão da vacina da Covid. Ele disse que respeita a opinião do pai, mas que ele mesmo se vacinou. Então se espera que o Flávio Bolsonaro, e o pessoal da extrema-direita mesmo diz, que eles não sabem muito como que o Flávio vai se comportar na campanha eleitoral. Então o Flávio ele já é um perfil mais moderado, né? A gente brinca que ele é um bolsonarista que a gente consegue conversar sem saber que eles vão, né, tomar uma invertida, que a gente vai tomar uma invertida, alguma coisa, porque o Flávio é mais ponderado ali da família, ele vai tentar fazer uma candidatura mais para o centro. E hoje, essa não entrevista do Bolsonaro, ela mexeu com o mercado financeiro, né? O mercado reagiu a essa não entrevista porque o mercado queria saber do próprio Bolsonaro se afinal ele é o candidato ou não, e o que o Bolsonaro diz do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente não vai ter essa resposta, como você já colocou aqui, né, Neila, da boca do próprio Bolsonaro, pelo menos neste momento, né? Mas esta entrevista do Bolsonaro só mostra essa reação do mercado financeiro, o quanto o Bolsonaro ainda interfere
da política, o poder que o Bolsonaro ainda tem, que se avaliou no início que quando ele fosse para um regime fechado, o Bolsonaro iria se esvaziando. Isso aconteceria com uma entrada do Tarcísio na disputa, mas o Bolsonaro deu ali uma cartada, porque é ele quem tem as cartas na mão. Ao colocar o filho, ele se manteve ali nesse jogo da política, nesse jogo do poder, que era tudo que o governo queria, era tudo que o presidente Lula queria. Tanto é que eu dei na minha coluna uma informação que, com medo da candidatura do Tarcísio, o Lula está orientando o PT e a esquerda para não bater no Flávio Bolsonaro. Então esse movimento é muito nítido, deixa o Flávio Bolsonaro sentir o gostinho de crescer nas pesquisas. Não vamos usar o nosso gabinete do ódio, porque o PT também tem muito, para atacar o Flávio. Vamos seguir atacando o Tarcísio, deixa o Flávio crescer um pouquinho, tomar o gosto, continuar na disputa, porque depois, na hora da campanha, da eleição de fato, quando já não tiver mais o risco Tarcísio, aí a gente vem com a máquina para tratorar o Flávio Bolsonaro. E a máquina do PT é bastante grande, envolve dinheiro, envolve a Polícia Federal, tem muita coisa ali que eles sabem fazer direitinho para destruir reputações, né, Neila? Agora, o que foi que aconteceu naquele momento em que Jair Bolsonaro acabou desistindo do Tarcísio e indicou o próprio filho Flávio Bolsonaro? Porque na semana anterior, a gente estava falando aqui de uma possível indicação do Tarcísio e que o Tarcísio talvez viesse a Brasília, foi antes da prisão do Jair Bolsonaro, mas que o Tarcísio talvez viesse a Brasília se houvesse uma autorização do Alexandre de Moraes para ter uma conversa com o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi preso e, em seguida, ele acabou indicando o próprio filho para a vaga, então, para sucedê-lo à presidência da República, a ser candidato à presidência da República. O que mudou nesse meio tempo? Pois é, essa conversa acabou não ocorrendo, né? Bem lembrada essa conversa do Tarcísio com o Jair Bolsonaro, que era o momento que sairia fumacinha branca ali e o Tarcísio seria, né, finalmente escolhido como a noiva aí para as eleições, representando essa parcela, né, do eleitorado brasileiro, que é o bolsonarismo. Vamos lembrar, gente, que na última eleição a direita mostrou ali que a direita tem quase 50% dos votos. Assim, o Lula não ganhou a eleição. Quem perdeu a eleição, o Bolsonaro é que perdeu a eleição, né? Que perdeu a reeleição por conta de tudo que ele fez ali no verão passado, muito por conta da atuação dele na Covid, que ele negou a pandemia. Muita gente que votaria no Bolsonaro acabou o punindo, né? Votando ali no Lula. Então o Tarcísio não teve essa conversa. E aí muitas coisas ocorreram a partir dali. O Bolsonaro foi para o regime fechado e o que se avaliou é que o Tarcísio, durante a campanha, iria abandonar o Bolsonaro aos pouquinhos, né? A avaliação da família é que ele seria muito questionado durante as eleições por esse apoio ao Bolsonaro e ele poderia perder votos desse grupo, né, dessa parcela do eleitorado que não quer nem o Lula nem o Bolsonaro e que poderia vir com o Tarcísio, mas que se entendesse que o Tarcísio faria um governo para defender o Bolsonaro, também não iria com o Tarcísio. Então isso acabou levando a família para uma escolha do Flávio, porque eles consideram que o Flávio, né, não vai, obviamente, abandonar o pai e que o Flávio vai marcar essa posição de que há um antagonismo ainda da política, são dois polos e os dois polos é o Lula e o Bolsonaro. Então Flávio na campanha é o Jair Bolsonaro nas eleições e isso é tudo que o bolsonarismo queria nesse momento. Então a parcela mais extrema do bolsonarismo comemorou muito, né, o fato do Tarcísio não ser o candidato. O Eduardo Bolsonaro chegou a externar isso porque simplesmente eles acham que o Tarcísio não iria segurar a onda de defender o Bolsonaro durante a campanha, quando ele seria bastante questionado com relação a isso. A vantagem do Tarcísio é que o Tarcísio é um nome que ainda não tem um passado a ser respondido, né? Não tem casos ali de corrupção, de esquemas. Então isso diferenciaria ali do Lula, né, que foi preso por corrupção, e o Lula que foi descondenado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, mas por conta de erros processuais, né, e não por conta de que se considerou de que ele não estava envolvido em corrupção. Mas então ele tem muito a ser questionado. E o Flávio também tem muito a ser questionado, porque o Flávio foi acusado de fazer rachadinha, né, que é pegar parte do recurso do salário dos funcionários do seu gabinete. Quando ele era da Alerj, o funcionário recebia 10 mil, mas devolvia 5 mil para ele no final do mês. Isso ocorre
muito, Neila. Aqui em Brasília tem aos montes funcionários públicos que aceitam, infelizmente, fazer esse tipo de jogo. São tão corruptos quanto os políticos que propõem esse tipo de esquema. Então, isso funcionou, ele operou isso, vamos lembrar do tal do Queiroz, né, que era o funcionário ali da família que operacionalizava esse tipo de esquema, da loja de chocolate do Flávio Bolsonaro, que é onde ele lavava esse dinheiro, e das dezenas de imóveis que eram comprados com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, que nunca gostou de passar um cheque só para a Michelle, né, que recebeu ali uns cheques, que a Michelle ficou até conhecida como Micheque na época. Então, ou seja, todo mundo tem ali o seu telhado de vidro, e o Tarcísio, por enquanto, não tem esse telhado de vidro a ser cobrado na campanha, por isso que ele era considerado um candidato que poderia atrair tanto a parte dos eleitores que estão órfãos ali do bolsonarismo, quanto a parte do centro. Mas como eu já falei aqui, agora, neste momento, até que a nuvem da política mude, o Tarcísio é candidato ao governo de São Paulo e o Flávio é o candidato da família Bolsonaro. O que se diz? Eu já ouvi duas coisas ontem. O Ratinho pode ser o candidato do centro às eleições presidenciais. O Ratinho Júnior é o governador do Paraná, ele é bem conceituado ali entre os eleitores do Paraná, ele tem esse nome muito forte porque vem ali do pai, que é bastante conhecido. O Ratinho também não é um político muito conhecido nacionalmente, então você tem muito a mostrar ali do Ratinho. E a segunda coisa que eu já comecei a ouvir ontem, dos próprios bolsonaristas mais radicais, é que o Ratinho poderia ser o vice do Flávio Bolsonaro na eleição para juntar, né, tanto o centro quanto o Flávio. Eu acho muito difícil que o Ratinho tope vir nesse papel de um vice, acho mais plausível que ele venha como um candidato ali da terceira via, e as pesquisas indicam que o eleitor está buscando um candidato da terceira via. Se esse nome vai ser o Ratinho e se o Ratinho vai se encaixar como uma luva nisso que o eleitorado está buscando, a gente vai precisar que ele entre com mais força nessa campanha presidencial, que ele se coloque, mas por enquanto ele está escondido para não apanhar, viu, Neila? Porque está todo mundo ali, um pouco ali no banco de reservas, vendo como é que vai entrar nessa disputa sem apanhar tanto tempo antes, né? Porque a gente ainda está em dezembro, embora 2026 já esteja na agenda política do país desde janeiro, né, Neila? Porque esse ano não vai acabar, esse ano eu acho que vai fazer uma transição aí de Réveillon de 26 para 26, né? Porque praticamente 2025 não existiu, embora bem agitado agora no final do ano.